Ok. Agora sim, já estou escutando aqui, o pessoal já me deu feedback, estão me ouvindo. Beleza. Bom, quero agradecer a todos que estão presentes aí na live. Nesse momento um tanto quanto delicado, né, um tanto quanto difícil para todo mundo, mas a gente resolveu, nós da Claston, resolvemos trazer aí para vocês informações, conteúdo de qualidade, né? E eu posso dizer qualidade nos dois sentidos. Bom, para quem não me conhece, rapidamente, meu nome é Cristiano, tá? Fique à vontade aí para me chamar de Cris. Eu já trabalho com sistema de gestão há mais de 12 anos. Hoje estou como diretor da Claston Management, tá? Já realizo auditorias de sistema de gestão aproximadamente em uns 12, 13 anos, tá? Realizo auditorias tanto das normas ISO 9001, 14, 45001, antiga hoje 18001, para quem se lembra, né? 13485 de dispositivos médicos, CONAMA 306, enfim, algumas normas aí que ao longo dos anos a gente acabou se especializando. Bom, espero que vocês gostem, que vocês curtam. Por favor, deixe o seu comentário aí, suas perguntas, que no final, né, ou então durante mesmo aqui essa apresentação a gente vai batendo esse papo e eu vou tentando esclarecer ser o mais tranquilo e direto para vocês. Bom, e hoje a gente trouxe um assunto muito interessante, muito legal, né, que são as não conformidades. Bom, Cristiano, mas desde quando não conformidade é legal? Desde quando tratar não conformidades é interessante, é bacana para a gente? Bom, antes de mais nada eu quero dizer o seguinte: não conformidade é sempre uma oportunidade de melhorias, ok? Sempre quando a gente fala sobre não conformidade, a gente tem que estar sempre aberto, a gente tem que estar sempre motivado, né, para melhorias. Bom, o pessoal está falando que está chiando um pouquinho, eu vou tentar aumentar um pouquinho meu microfone, tá? Mas vamos lá. Eu espero de fato que vocês gostem, né? Antes de falar sobre não conformidade, a gente vai falar sobre uma ferramenta que nós utilizamos aqui na Claston. Quero agradecer a Claston Management e o Conformity, tá? Por essa apresentação. E a gente vai estar falando também sobre os 5 porquês, tá? Vai estar falando sobre reclamação de cliente, como está tratando isso de forma correta. Vamos lá então. Definições, a gente vai entrar aqui agora sobre as definições e a gente vai falar um pouquinho sobre definições, tá, do sistema de gestão. Todos estão conseguindo ver aí o meu slide? Eu acho que eu já estou num outro slide e a apresentação não está acompanhando. Ah, sim. Ok. Bom, de acordo com a ISO 19011-2008, não conformidade é um não atendimento a um requisito, tá? Se a gente lê, enfim, definições da palavra não conformidade, é muito sucinta, né? Existem alguns gurus da área de sistema de gestão que têm outras definições muito melhores, né, do que significa uma não conformidade. Eu prefiro definir de maneira bem simples, de maneira bem tranquila, né? É um não atendimento a um requisito normativo, seja ele qualquer que seja, tá? Qualquer requisito normativo, seja ele não atendimento a um requisito legal, se a norma tiver cunho em atendimento a requisitos legais, né? Se tiver algum tipo de pegada, por exemplo, a 14.001, a 13.485, até mesmo a 45.001, né? Não atendimento a um requisito legal, ou pela organização subscrita, tá? Então, se eu tenho lá um procedimento e esse procedimento não foi seguido por algum motivo, então configura-se em uma não conformidade, tá? Quando a gente fala de não conformidade oriunda de um processo, por exemplo, de certificação, a gente pode dividir as não conformidades, ou melhor, as não conformidades são classificadas em não conformidades maiores e não conformidades menores, tá?
Qual a diferença, Cristiano, de não conformidade maior para não conformidade menor? O que isso vai trazer de benefício eu classificando internamente dentro da minha empresa? Vou falar um pouquinho sobre isso, tá? Como que é preocupante, como que é perigoso internamente dentro das empresas, quando você está fazendo, por exemplo, uma auditoria interna, você classificar uma não conformidade maior ou menor. Eu gosto, como auditor, né, eu gosto de classificar as não conformidades maiores e menores somente em auditorias de sistema de gestão, auditorias de certificação, tá? E para auditorias internas, eu prefiro muito mais, já estou até dando um spoiler aí da minha observação, deixar não conformidade como não conformidade, tá? Que é um não atendimento a um requisito normativo, é um não atendimento a um requisito legal, ou então um não atendimento a um requisito pela organização subscrito, tá? Vamos lá. Como é que eu posso me diferenciar de uma não conformidade maior e uma não conformidade menor? Bom, uma não conformidade maior, tá aí um exemplo, tá? Um não atingimento de um determinado indicador de um processo de RH oriundo de um treinamento de integração. E aí você tem lá uma meta estabelecida, tá? De 100% dos colaboradores treinados da integração durante o ano. Porém, durante a auditoria, o auditor vai e identifica que foi evidenciado que apenas 20% dos colaboradores possuíam treinamento de integração num total de 100 colaboradores. Pessoal, usando uma lógica bem racional, tá? Isso aqui foi sistêmico. Vocês concordam comigo que isso aqui foi sistêmico? Quando eu tenho, então, um problema sistêmico, o que é um problema sistêmico? Uma falha sistêmica é que ele acontece em vários momentos, ele acontece várias vezes, tá? Ele não foi pontual, ok? Então, quando a gente tem um problema, uma falha, uma não conformidade pontual, eu posso, então, estar determinando, classificando-a como uma não conformidade menor, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, que é o mesmo caso do treinamento, porém apenas 2 dos colaboradores não possuíam treinamento de integração num total de 100 colaboradores. Ou seja, foi algo pontual, certo? Vocês concordam comigo? Porque não foi algo sistêmico, né? Então, eu tenho uma não conformidade classificada como menor, porque não foi sistêmico, foi pontual, porém, eu tenho que levar em consideração alguns critérios, tá? Mesmo que nesse caso aqui foram 2 colaboradores e não causou nenhum tipo de prejuízo para o sistema de gestão, tá? Ou então o cliente ele não foi afetado, o cliente ele não foi atingido, né? Ou seja, então você está querendo dizer, Cristiano, que internamente a gente deveria estabelecer critérios até mesmo para determinar se é uma não conformidade ou não? Sim. É isso mesmo, tá? Quando a gente vai aplicar uma não conformidade, a não conformidade precisa ser aceita. Eu sei que muita gente está assistindo aí, quero agradecer ao pessoal que trabalha diretamente com os projetos da Petrobras, né? Muita gente está assistindo aí que trabalha na área offshore, na área médica, enfim. Vamos lá, vou só dar um exemplo, tá, pessoal? Quando um grande cliente ele aplica uma não conformidade porque houve uma parada, é uma situação delicada, tá? O pessoal estava lá na operação e aí parou porque existia uma condição insegura, tá? E aí o cliente, o fiscal vem e aplica uma não conformidade pela parada de 10, 15 minutos, ok? É uma situação delicada, foi uma não conformidade porque provavelmente não foi comunicado ao cliente quanto à parada, mas a não conformidade, se a gente analisar a causa raiz da não conformidade, provavelmente foi pela falta de comunicação, tá? A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, sobre as causas das não conformidades, análise de causa raiz. Pessoal, essa live ela tem aí um tempo de 50 minutos, ok? Mas eu acredito que a gente poderia ficar aí horas falando sobre não conformidade, critérios e os motivos ao qual as não conformidades surgiram, tá? Vamos lá para o próximo slide. Bom,
tratando não conformidade. Quando a gente trata não conformidade, a gente leva em consideração o time responsável pela resolução do problema, ok? Uma não conformidade, exemplo, você recebeu a não conformidade, mas você não é o responsável por tratar essa não conformidade. Muitas das vezes, a não conformidade, ela foi oriunda devido a um problema operacional, ou devido a um problema logístico, ou devido a um problema comercial, né? E só pelo fato de você ser o gestor de QHSE, ou de QSMS, ou de SMS, ou de qualidade, enfim, todas as áreas afins que tratam geralmente as não conformidades, né? Você recebe a não conformidade muitas das vezes, mas você não vai ser a pessoa responsável pelo tratamento da não conformidade. Lembre-se, desde a última versão da ISO 9001-2015, o representante da direção já não está mais na norma, né? E você não é responsável por tratar, se não for de sua responsabilidade, tá? A melhor forma de fazer uma gestão é a gestão compartilhada, ok? Ou seja, compartilhar a resolução do problema, trabalho em grupo, ok? Ou seja, se eu vou tratar uma não conformidade e essa não conformidade tem origem na área operacional, então eu preciso ter o gestor da operação presente, eu preciso ter as pessoas envolvidas no problema, né? Quem foi o responsável, às vezes, por liberar um determinado produto com problema, ou parte do processo, né, que foi liberado com problema, ou seja, todas essas pessoas precisariam estar envolvidas, precisariam estar presentes para tentar resolver o problema. Qual o percentual que determina ser ou não pontual neste caso? Ah, legal. Felipe Medeiros fez uma pergunta aqui. Qual o percentual que determina ser ou não pontual neste caso? Olha, é muito particular de cada empresa. Critérios para classificação da não conformidade precisam ser determinados. A norma não fala em relação a percentual, tá? Mas é lógico que a gente precisa ser coerente, a gente precisa agir preventivamente, ok? Então, se numa amostragem de 5, 2 deram problemas, para mim já é um problema sério, tá? Agora, numa amostragem de 100, eu tenho 2 problemas, eu diria que não seria sistêmico, eu diria que seria pontual, tá? Mas aí o critério de validação ou de avaliação de não conformidade deve ser estabelecido pela empresa. A empresa, sim, vai estabelecer qual é o critério que ela vai determinar que julga ser uma não conformidade ou não, tá? Espero ter esclarecido aí a dúvida do Felipe Medeiros. Caso vocês tenham qualquer outra dúvida, pessoal, fiquem à vontade aí para questionar, para perguntar, fiquem à vontade, tá? Vamos para o próximo aqui. Antes de entrar, até mesmo, porque a gente vai estar fazendo aí 2 exercícios para tratamento de não conformidade, eu queria só esclarecer alguns outros pontos aqui, né? A ação preventiva na 9001, ela caiu em desuso, né, pelo fato dos novos itens da norma, tá? Principalmente o item 6.1, que fala sobre a análise de risco, tá? Então, se eu tenho análise de risco agindo preventivamente, não necessariamente eu precisaria mais tomar uma ação preventiva, tá? Por isso a gente não vai estar tratando ações preventivas aqui nessa live. Bom, mas aí eu posso falar sobre ação imediata ou ação de bloqueio, que são ações que determinam para estancar ou parar um problema ou uma falha, tá? Exemplo disso, eu tenho uma indústria plástica que está imprimindo o nome em cima de cada saquinho, tá? E aí o controle da qualidade foi lá e identificou que um dos nomes, ou a palavra a ser determinada, escrita em um daqueles sacos, ela estava falha, não estava, a estampa, né, a qualidade da cor não estava perfeita. E aí, de forma imediata, o que ele vai lá e faz? Para o processo e corrige o problema, né? Você tomou uma ação imediata ou de bloqueio, tá? Porém, a ação corretiva, para eu tomar a ação corretiva, eu tenho que determinar a causa raiz.
Aí me vem até vários questionamentos que nos são feitos ao longo das nossas consultorias, ao longo das nossas auditorias e dos nossos treinamentos, tá? Bom, eu até iniciei o treinamento sem mesmo comentar. Nós da Claston, nós realizamos consultoria de implantação e transição de normas, bem como auditorias de primeira parte, que são auditorias internas, auditorias de segunda parte, que são auditorias de fornecedor também. Bom, e durante as auditorias, ou até mesmo durante as consultorias, as pessoas nos perguntam: poxa, Cristiano, eu não sei porquê, mas a minha empresa quase todo ano leva a mesma não conformidade. A gente incorre nos erros mais simples possíveis, né? E sempre estamos voltando, repetindo falhas de processo, falhas em alguma atividade que faz ocasionar a não conformidade. Bom, um dos motivos é porque não há uma tratativa, não há uma determinação da causa raiz de forma eficaz, tá? Eu posso garantir para vocês, pessoal, eu posso 100% de certeza aqui, tá? Que isso acontece porque não há uma tratativa, não há uma determinação, não há uma identificação da causa raiz, tá? De forma eficaz. Porque se houvesse a não conformidade, é muito provável que não voltaria a ocorrer. Então, o que a gente vai estar fazendo? Nós vamos estar exercitando, vamos estar fazendo um exercício aí, tem aqui 2 não conformidades que a gente vai estar discutindo sobre elas, tá? E eu vou dar exemplos de como tratar essas não conformidades de forma correta. A gente vai estar utilizando o Conformity, que é o sistema da Claston, que é um sistema utilizado para fazer a gestão de documentos, gestão de tarefas, gestão de não conformidades, etc. Tá? Bom, deixa eu só verificar se não ficou nada pendente aqui. Independente da norma em questão, as empresas devem elaborar critérios exatamente de aceitação do que é ou não uma não conformidade, tá? Tem uma pergunta aqui do Murilo Virgem. Eu acho que eu li o seu nome correto. Se eu não li, me perdoe, por favor. Ele diz o seguinte: a repetição da falha de processo se torna uma maior? Bom, mais uma vez, depende muito do critério que foi estabelecido, tá? Dentro da sua empresa, dentro da sua organização, tá? Em nossa concepção, aqui na Claston, definir não conformidades maiores ou menores pode causar mais prejuízos para o sistema de gestão do que o efetivo tratamento das mesmas. Não conformidade é não conformidade e ponto, tá? O que acontece é o seguinte, pessoal: quando há uma falha, quando há um problema, todo mundo abre uma não conformidade, todo mundo abre um plano de ação para tratar. Mas será que isso é pertinente? Será que isso é viável? Tratar essa não conformidade? Tratar, dar a devida importância para isso, né? Se às vezes é algo tão insignificante, né? Bom, deixa eu ler. Tem uma informação aqui importante, ó. Para as não conformidades maiores, pode-se levar em conta se o cliente será afetado, tá? Se os prejuízos causados pela não conformidade irão afetar o sistema de gestão, tá? Aí, dentro de um processo interno de tratamento de não conformidade, num procedimento de não conformidade, eu tenho que levar em consideração se isso é uma não conformidade ou não, tá? Ou seja, eu posso colocar lá como critérios, estabelecer critérios, tá? Se o cliente será afetado, eu posso considerar como não conformidade. Se os prejuízos causados pela não conformidade irão afetar o sistema de gestão, também não conformidade. A empresa poderá definir um critério para determinar se deverá ser apontada como maior em função do dano em espécie, até mesmo dano em espécie. Eu conheço empresas que definem não conformidade, maior ou menor, ou até mesmo se é uma não conformidade ou não é uma não conformidade, às vezes é só uma falha que não traz grandes transtornos para a organização, né? Devido ao valor. Ou seja, se o meu retrabalho ficar menor do que tantos por cento em função da produção, eu não trato aquilo, tá? Eu considero, eu assumo, absorvo o problema e bola para frente, tá?
Agora, se isso passar, exemplo, de 1% do valor da minha produção, já é passivo de tratamento, tá? Mas isso varia muito do critério de cada empresa, tá? Se houver alguma repetição da mesma não conformidade dentro de um período de tempo e etc., também pode ser levada em consideração e pode ser tratada como uma maior, tá? Vamos lá. Ação de bloqueio. Tratamento de não conformidade. Bom, eu tenho aqui uma não conformidade 1. O requisito é da 14.001/2015, o item 622, o item E, tá? Ao planejar como alcançar seus objetivos ambientais, a organização deve determinar como os resultados serão avaliados, incluindo indicadores para monitorar o progresso em direção ao alcance dos seus objetivos ambientais mensuráveis, ou seja, que podem ser medidos, tá? Evidência objetiva, isso aqui foi o que o auditor encontrou, tá? Foi evidenciado durante a auditoria no processo do SGI que não foi estabelecida a meta para o objetivo ambiental, consumo de água, tá? Então, durante a auditoria realizada no processo SGI, o gestor, ele foi lá e ele não estabeleceu uma meta para o consumo de água. Deixa eu ler uma outra pergunta aqui. Então, quem define se é maior ou menor é a empresa? No caso, quem está perguntando isso é o Felipe Barros, tá? Felipe, durante a auditoria interna, sim, tá? Agora, durante a auditoria de certificação, não. Quem define isso é o organismo certificador, baseado na 19.011, versão 2018, tá? Que diz o que é maior e o que é menor, tá? É lógico que o auditor ele tem que ter bom senso quando ele está estabelecendo a classificação de uma não conformidade, ok? Ou seja, para definir se ela é maior ou menor. Espero que você tenha entendido. Bom, aí tem uma outra pergunta aqui do Murilo também. Quis dizer o seguinte: durante uma auditoria, a primeira foi aplicada uma não conformidade, na segunda auditoria teve a mesma falha, sendo outra não conformidade, ela se torna maior, correto? Bom, durante uma auditoria de certificação, se não houve tratativa correta e incorreu no mesmo problema, pode ser considerado sim como uma não conformidade maior, tá, Murilo? Quando a gente está auditando, geralmente a gente determina como maior, tá? Bom, vamos lá então. Para tratar essa não conformidade aqui, eu vou estar abrindo o Conformity, que é uma plataforma da Claston, tá? Para tratamento de não conformidade. Se vocês quiserem maiores informações sobre essa ferramenta, por favor, é só entrar no nosso site lá e solicitar uma demo, enfim. Mas vocês podem estar tratando as não conformidades também através de formulários, tá? Vamos lá, deixa eu abrir aqui para vocês. Bom, pessoal, esse é o site do Conformity e eu vou acessar aqui agora o sistema, tá? Vou colocar meu usuário aqui. Ok, essa é a tela principal do Conformity e a gente vai começar a fazer o tratamento da não conformidade. Tendo em vista, levando em consideração que a não conformidade a ser tratada foi essa aqui, tá? Foi evidenciado durante a auditoria no processo do SGI que não foi estabelecida a meta para o objetivo ambiental, o consumo de água, ok? Vamos lá então, como é que eu vou tratar isso? Eu venho aqui em gestão, em tasks, vou abrir uma task, tá? Eu vou copiar, sou preguiçoso, tá, pessoal? Eu vou copiar aqui do slide para poder me ajudar aqui. Então, vamos lá. Qual é o título dessa task, tá? A descrição foi evidenciado durante a auditoria do processo de SGI que não foi estabelecida a meta. Bom, o problema é que não foi estabelecida a meta para o objetivo ambiental consumo de água. Ok? Vamos lá. Não foi estabelecida. Previsão para conclusão. Vamos supor que eu queira que seja concluído no próximo dia 10. O departamento responsável, vamos colocar aqui a qualidade. A origem, isso foi identificado
durante uma auditoria interna, tá? Durante uma não conformidade foi aplicada, a gente está tratando uma não conformidade, e a classificação é de processo, ok? Quando eu clico aqui em enviar, eu venho para essa tela, tá? Onde eu vou tratar para achar a causa raiz, para evitar que esse problema reocorra através da análise de causa raiz dos 5 porquês, ok? E aí eu coloco aqui, ó, assim que a gente trabalha com 5 porquês, tá? Eu faço a primeira pergunta: por que não foi estabelecida a meta para o objetivo ambiental consumo de água? E aí eu posso colocar falha no acompanhamento do objetivo estabelecido. Falha no acompanhamento do objetivo estabelecido, né, consumo de água, porque foi estabelecido o sistema conformity, Felipe, pode ser encontrado no site conformity.me, tá? Ou se você acessar o site da Clyston, tem um link lá para o conformity, tá? Bom, aqui eu fiz a primeira pergunta, tá? E aí eu vou seguindo, tá? Aqui dentro ainda, porque houve falha, né? Uma outra pergunta: porque houve falha no acompanhamento do objetivo estabelecido consumo de água. A ferramenta 5 porquês, ela é uma ferramenta muito flexível, tá? Ela é uma ferramenta simples para tratativas de não conformidade, para achar a causa raiz, tá bom? E ela consiste em perguntas e respostas, tá? O nome da ferramenta é 5 porquês, mas não necessariamente você precisa ter os 5 porquês para achar a causa raiz, ok? Então, vamos lá, botar a resposta aqui, ó. Porque os dados referentes para criar a meta não foram informados. Então, vamos lá. Porque os dados referentes para criar a meta não foram informados. Bom, vou copiar aqui e aí eu vou fazendo outra pergunta, tá? Por que os dados referentes para criar a meta não foram informados? Porque houve uma falha na sistemática de responsabilidades e autoridades para estabelecer a meta, tá? E aí eu coloco porque foram houve uma falha, melhor dizendo, uma falha na sistemática de responsabilidade e autoridade para estabelecer a meta. Bom, eu poderia ir mais além aqui, tá? Mas vamos parar por aqui nesse momento. Falha na sistemática de responsabilidade e autoridade para estabelecer a meta. Vamos supor que essa daqui fosse a minha causa raiz, tá? Eu tive aqui uma ação imediata de bloqueio, criar uma meta para o objetivo ambiental consumo de água, né? Eu posso colocar como ação imediata, criar meta para o objetivo ambiental consumo de água. E ação corretiva, coloco uma data aqui. A ação corretiva será ao estabelecer os objetivos, devem ser estabelecidos também os responsáveis para a manutenção do mesmo
bem como para alimentar o objetivo, tá? Eu coloco a data aqui, ok? Coloco os responsáveis por essas ações. Vamos lá, vamos supor que tenha sido o Luiz e o Jonathan. Dentro da empresa, eu coloco aqui o resultado da ação corretiva, tá? Atualizo. É lógico que eu teria que colocar alguém para poder tratar a não conformidade, tá? Esse é o sistema da Claston. Automaticamente, quando eu faço isso, a pessoa recebe um e-mail dizendo que existe uma não conformidade para ela, a fim de tratar a não conformidade. E aí eu venho aqui, encerro essa task, essa não conformidade, e depois de um tempo eu venho aqui e faço a análise de eficácia, tá? Bom, essa é uma forma, através do nosso sistema, de como tratar não conformidades. Tem uma pergunta aqui da Jaqueline: não existe uma classificação, prioridade no tratamento dessa não conformidade, porque sabemos que existem não conformidades de grandes impactos e outras mais simples de baixo impacto. Perfeitamente, Jaqueline. Jaqueline Borghetti, né? O Davi Faria dos Santos está comentando aqui: 5 porquês é um método interessante para ser utilizado em conjunto quando o grupo se depara com um problema complexo, já que diferentes pessoas podem chegar a diferentes respostas para o mesmo problema. Sim, por isso é interessante ter, quando a gente está tratando a não conformidade, termos pessoas multidisciplinares dentro da tratativa da não conformidade, tá? E, bom, encontrando a causa raiz de forma correta, dificilmente a gente vai recorrer, a gente vai ter aí uma outra não conformidade, ok? Bom, o Murilo comentou que plano de ação vem um famoso 5W2H. Bom, pode ser utilizado também, tá, Murilo? O 5W2H para um plano de ação, e aí você pode colocar depois aqui um anexo, até mesmo com o seu plano de ação que você colocou, ou anexar mesmo documentos relacionados a não conformidade. Às vezes foi um e-mail do cliente de reclamação, ou um relatório, enfim. Você pode estar aqui, vindo aqui, adiciona o documento, tá? E ele fica associado à não conformidade, ok? Vamos lá para a segunda tratativa, então, da não conformidade. Vamos pegar aqui um outro tópico, a não conformidade 2, relacionada à comunicação com o cliente, tá? Um requisito da 9001, 2015, 821, né, que diz o seguinte: a comunicação com o cliente deve incluir prover informação relativa a produtos e serviços, lidar com consultas, contratos ou pedidos, incluindo mudanças, tá? O processo foi do comercial e aqui está a evidência objetiva, ou seja, o que o auditor encontrou, né, durante a auditoria. Foi observado que o pedido 24670, com data de entrega planejada para 18/3/2020, foi entregue no dia 20/3 e o cliente não foi comunicado. Que problema clássico, né? Que falta de comunicação com o cliente. E a norma é clara, tá? Não é o Arnaldo que está dizendo aqui não, mas a norma é clara. Quando ela diz aqui no item 821, a comunicação com o cliente deve incluir lidar com consultas, contratos ou pedidos, incluindo mudanças, tá? Vamos analisar essa não conformidade aqui? Eu vou pegar o texto, mais uma vez, porque eu tenho um pouco de preguiça de escrever lá. Se já está pronto, né? E aí eu vou criar uma nova não conformidade, tá? Para estar tratando aqui. Vou colocar aqui na descrição. O problema é falta de comunicação com o cliente, né? Durante a entrega do pedido 24670. Então vamos lá. Falta de comunicação com o cliente
falta de comunicação com o cliente durante a entrega do pedido 24670. Previsão para conclusão 17. Quem vai ficar responsável, tá, por estar tratando isso aqui é o departamento de operação, ou pode ser o comercial, tá, que deveria ter informado para o cliente. Eu vou colocar aqui o comercial. A situação, isso foi identificado devido a uma reclamação do cliente, tá? Isso foi um processo. Vou classificar aqui esse problema relacionado a processo, tá? E aí eu vou, nesse momento, abrir a não conformidade. Quando eu abrir a não conformidade, eu já vou tratar automaticamente, é lógico, a minha equipe, identificar a causa raiz do problema, né? Para tratar essa não conformidade, ok? Eu abro aqui, então, vamos lá. Por que houve falta de comunicação com o cliente? Deixa eu copiar e colar aqui. Falta de comunicação com o cliente. Tá? E eu vou iniciar o tratamento. Porque houve falta de comunicação com o cliente durante a entrega do pedido. Porque o processo comercial só tomou conhecimento do problema. Vamos lá. Porque o processo comercial só tomou conhecimento do problema quando o pedido foi entregue. Tá? E aí vamos lá. Vamos perguntar de novo, tá, pessoal? Por que o processo comercial só tomou conhecimento do problema quando o pedido foi entregue? Porque a transportadora não informou sobre o possível atraso. Que a transportadora não... Olha só como é que esse processo é interessante, hein? Não informou sobre o possível atraso. Tá? Vou copiar logo aqui. Vamos para o próximo porquê. Por que a transportadora não informou sobre o possível atraso? Pois não havia sido estabelecido um procedimento, não havia sido estabelecido um procedimento de comunicação com o fornecedor para tratar problemas Outra pergunta: por que não havia sido estabelecido um procedimento de comunicação com o fornecedor para tratar problemas? Pois houve uma falha na sistemática de comunicação com o fornecedor. Falha na sistemática de comunicação com o fornecedor. Bom, se eu entender que eu já encontrei a causa raiz, ou seja, falha na sistemática de comunicação com o fornecedor, tá? Eu posso parar por aqui? Pode parar por aqui, sem problemas, tá? Ação imediata ou de bloqueio, eu não tenho nenhuma aqui agora, até porque o problema já aconteceu. Mas eu posso tomar uma ação corretiva para evitar que esse problema ocorra novamente, certo? Para evitar que a gente não tenha mais esse problema. Então vamos lá. Qual será a minha ação corretiva para tratar esse problema, tá? Divulgar o procedimento de comunicação com o fornecedor e garantir que
que o mesmo tenha o entendimento, porque não adianta nada, tá, pessoal? Eu enviar o procedimento de comunicação para o meu fornecedor e eu não sei se ele entendeu, se ele interpretou de forma correta, ok? Eu não sei se foi suficiente essa informação para ele, tá? Que tem um entendimento quanto à importância, de informar a empresa para possíveis atrasos. Ok, coloco uma data aqui, tá? Responsável por essa ação, eu coloco o nome do responsável ou responsáveis, resultado da ação corretiva, eu atualizo aqui, atualizei nesse momento o sistema e depois eu coloco aqui, depois de um tempo, tá? Lógico, vou me colocar aqui dentro só para poder encerrar a tarefa. Nesse momento, pessoal, quando você abre uma task dentro do Conformity, a pessoa, os responsáveis podem ser um ou mais aqui, eles irão fazer o tratativa, tá? O tratamento da não conformidade ou da tarefa em questão, tá? E aí, quando terminar, depois que o grupo concluir esse processo aqui e atualizar o sistema, ele pode vir aqui e encerrar a tarefa, encerrar a task, encerrar a não conformidade. E quem abriu a não conformidade vai receber um e-mail nesse momento, tá? Informando que aquela task está aguardando para ser avaliada a sua eficácia. E quem abriu a não conformidade pode vir até aqui, né, dentro do sistema, dar uma olhada, ok, está satisfatório, foi eficaz, o que foi feito tal, e assim então avaliar a eficácia, tá? É lógico, depois de um determinado tempo e etc. Aqui no Conformity você pode ainda extrair indicadores de quantas não conformidades estão abertas, quantas foram fechadas, enfim. Depois o tema de hoje, o assunto não é o Conformity, mas a gente pode estar voltando aqui num outro momento para estar explicando o funcionamento, se for do interesse de vocês, do Conformity, tá? Bom, o que eu tinha para falar com vocês, basicamente, sobre tratamento de não conformidade, maior, menor, como tratar uma não conformidade, como fazer, como executar, né, a ferramenta 5 porquês. Eu acredito que num curto espaço de tempo, para que não fique muito grande essa live, né, eu acho que eu consegui e eu vou abrir aí para as perguntas. Agora eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas. O Luciano está questionando se o sistema é customizável. Eu acredito que é o Conformity, né? Sim, Luciano, o sistema é 100% customizável, tá? Para toda e qualquer empresa. Tem uma aqui, o FC, excelente sistema, Cristiano. A Flávia, muito bom conteúdo, obrigado, Flávia, valeu mesmo, muito melhor. Bom, eu não posso falar aqui do sistema do concorrente. Tá, pessoal? Mas vamos fazer o seguinte, eu vou agradecer a todos que participaram da live comigo. Por gentileza, fiquem à vontade para curtir, para que outras pessoas possam ver essa apresentação, tá? E se porventura vocês tiverem qualquer questionamento sobre não conformidade, pode deixar aí nos comentários, que à medida do possível eu vou respondendo todos eles. Mais uma vez, eu quero agradecer mesmo, embora estejamos passando por um momento de turbulência nesse momento, né, num momento de grande compreensão de todos, onde todos nós devemos usar de bom senso, muita prudência nesse momento. Quero agradecer de verdade e espero que tenha sido proveitoso. E se vocês gostaram, coloquem aí nos comentários que provavelmente a gente possa fazer uma nova live, tá, com outras informações relacionadas a sistema de gestão. À medida do possível. O Luciano está perguntando aqui, a página da Claston,
Bom, a Claston é www.claston.com, tá? O Conformity é conformity.me. Beleza, pessoal? Um grande abraço a todos e a gente se vê aí numa próxima oportunidade. Um abraço, tchau, tchau.